Que Deus abençoe o seu dia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um debate que, nossa, parece que nunca acaba. O da fé contra o ceticismo. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar o livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. Exato. A nossa missão aqui é desempacotar dois dos maiores desafios que ele aborda. Primeiro, aquela suposta guerra entre a ciência e o cristianismo. E depois, a gente vai investigar a confiabilidade histórica da Bíblia. Tipo, dá para levar a sério. Ótimo, vamos lá. Começando por esse primeiro campo de batalha, então. Ciência e fé. O livro já abre com aquela objeção clássica, sabe? Sei bem. A ciência moderna, a evolução, tudo isso torna impossível acreditar nesses relatos antigos, nesses milagres. Isso. E a cara desse argumento hoje é o Richard Dawkins, né? Para ele, a fé é basicamente um delírio. E o Dawkins, ele não vem de mãos vazias. Ele usa uma estatística que parece um nocaute de um estudo de 1998. A dos cientistas da Academia Nacional de Ciências, né? Essa mesma. O estudo mostrou que só 7% deles, tipo a elite da elite, acreditavam num Deus pessoal. É um dado que parece fechar a conversa. Totalmente. Parece um checkmate, não tem resposta. Como é que o Keller sai dessa? Porque, nossa, é um argumento muito forte. É um golpe de efeito, com certeza. Mas o que o Keller faz é muito inteligente. Em vez de brigar com o número, ele questiona as regras do jogo. Como assim? Ele começa pela questão dos milagres. Ele argumenta que a recusa em aceitar milagres não vem de uma prova científica de que eles não podem acontecer. Vem de uma pressuposição filosófica de que eles não acontecem. Certo. Explica melhor essa ideia de pressuposição filosófica. O Keller usa o filósofo Alvin Plantinga para explicar isso. O Plantinga mostra que o argumento é circular. Circular. Funciona assim, ó. A premissa é que a ciência só estuda causas naturais. A conclusão, então, é que causas sobrenaturais, tipo milagres, não existem. Mas percebe? Acho que sim. A conclusão já estava escondida na premissa. Se a sua regra inicial é só o que é natural existe, é óbvio que você nunca vai encontrar o sobrenatural. Entendi. Então a descrença nos milagres não é uma conclusão da ciência. Exato, é um ponto de partida. O Plantinga diria que, se você aceita a possibilidade de um criador, a ideia de que ele possa agir na criação não tem nada de lógico. Certo. Então as duas posições, crer ou não crer em milagres, partem de um ato de fé sobre como a realidade funciona. Exatamente. Nenhuma pode ser provada cientificamente. Isso já muda bastante a perspectiva. Mas e a ideia geral dessa guerra entre ciência e fé? Isso parece estar em todo lugar. E essa é outra premissa que o Keller convida a gente a questionar. Ele cita um acadêmico, Ian Barber, que propôs 4 modelos para essa relação. 4? Sim. Conflito, independência, diálogo e integração. O modelo de conflito é o que a gente mais ouve falar na mídia, mas está longe de ser o único, sabe? E por que esse modelo de conflito é tão popular? Tem alguma razão para isso? O Keller aponta para um contexto histórico. Essa narrativa de guerra foi, em parte, uma estratégia de marketing no século XIX. Marketing. De cientistas e pensadores seculares para ganhar autoridade cultural, para tirar a religião do centro do palco. Entende? Entendi. A grande sacada, então, é questionar se a guerra existe mesmo ou se a gente foi convencido de que ela existe. Exatamente. Isso muda todo o enquadramento do debate. Ok, mas isso não é só teoria? Existe algum exemplo prático, real, de um cientista de ponta que não vive nesse modelo de conflito? Com certeza. E o livro cita um dos melhores exemplos, Francis Collins. Francis Collins, o do Projeto Genoma Humano? Ele mesmo, um dos maiores projetos científicos da história. E ele é cristão. A chave para ele é diferenciar a evolução, que ele aceita como mecanismo. O como? Isso, o como que Deus usou. Ele diferencia isso do naturalismo filosófico, que é a crença de que tudo é só matéria e acaso sem propósito. Certo. Mas e aquela estatística dos 7%? Ela ainda parece muito poderosa. E o Keller argumenta que o Dawkins usa ela de forma bem seletiva.
Ah, é? Sim, ele mostra outras pesquisas, como as de um sociólogo chamado James Luba, que por décadas mostraram que uns 40% dos cientistas em geral acreditavam num Deus pessoal. 40%. É uma diferença enorme. O problema do estudo que o Dawkins cita é que a pergunta era muito específica, sobre um Deus pessoal que responde a orações. Que acaba filtrando muito, né? Exato. Acaba capturando só uma visão mais tradicionalista da fé. E para fechar esse ponto, o Keller usa um aliado totalmente inesperado. Quem? O paleontólogo ateu Stephen Jay Gould. Nossa. E o que ele disse? O Gould escreveu com todas as letras que a ciência do darwinismo é perfeitamente compatível tanto com o ateísmo quanto com a crença religiosa. Uau! Ou seja, segundo o próprio Gould, a ciência em si não te força a escolher um lado. Ok, então o argumento do Keller é que a ciência não fecha a porta para a fé. Mas isso leva a gente para uma barreira talvez ainda maior. O próprio texto bíblico. Exato. A ideia de que um livro tão antigo, cheio de coisas estranhas, de milagres, possa ser historicamente confiável. Parece um salto muito grande, não é? É um salto enorme. E o livro vai direto no ponto mais crítico. A acusação de que os evangelhos são lendas. Criadas muito tempo depois, para transformar Jesus num deus. Isso. E o argumento central do Keller contra isso é o tempo. Lendas, sabe, elas levam muito, muito tempo para se desenvolver. Certo. Mas os evangelhos foram escritos, no máximo, uns 40, 60 anos depois da morte de Jesus. E as cartas de Paulo, que já têm o centro da fé, são ainda mais antigas. Coisa de 15, 25 anos depois. E por que esse tempo curto é tão importante? Pensa assim. É como tentar inventar hoje uma história totalmente falsa sobre o Pelé nos anos 80, enquanto ele e todos os colegas de time ainda estavam vivos. Alguém ia desmentir na hora. Havia centenas de testemunhas oculares, amigas e inimigas que poderiam ter desmascarado tudo. Certo. A teoria faz sentido. Mas existe alguma evidência dentro do texto que apoia essa ideia de testemunho ocular? Sim. E aqui o Keller se apoia muito num estudioso chamado Richard Bauckham. Ele fala dos detalhes de testemunha ocular. Me dá um exemplo. Tem um famoso no Evangelho de Marcos. Quando fala do homem que ajuda Jesus a carregar a cruz, não diz só Simão. Diz o que mais? Diz Simão de Cirene, o pai de Alexandre Rufo. Por que incluía o nome dos filhos de um figurante, sabe? É um detalhe estranho. É um detalhe inútil, a não ser que o autor esperasse que o público dele conhecesse o Alexandre e o Rufo. Isso ancora a história numa realidade concreta, verificável, para quem lia na época. Entendo a lógica, mas um cético poderia argumentar que esses detalhes foram colocados ali de propósito, para parecer real. É uma técnica de escrita. Ótima objeção. E a resposta para isso seria o que chamam de critério do embaraço. Critério do embaraço? Se os evangelhos fossem documentos de propaganda, para criar um movimento, eles seriam os piores documentos de propaganda da história. Como assim? Pensa bem, os textos mostram os apóstolos, os futuros líderes, como um bando de covardes que abandonaram Jesus. Certo. Mostram Pedro, a rocha, negando que sequer conhecia Jesus. E o mais chocante para a época, as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. O que era um problema, legalmente falando. Total, o testemunho de uma mulher não valia quase nada. Por que você inventaria uma história em que sua prova principal depende delas? É um desastre de relações públicas. A não ser que tenha sido assim que aconteceu. É a única razão plausível para incluir tantos detalhes embaraçosos. Isso me lembra o C.S. Lewis. O livro fala dele, né? Ele tinha uma visão de crítico literário sobre isso. Exatamente. O Lewis passou a vida estudando mitos e lendas. E ele disse basicamente, eu sei como é uma lenda. E os evangelhos não são lendas. E por quê? Ele dizia que as lendas são grandiosas, poéticas. Já os evangelhos têm uma textura estranha, com o pá no chão. Tipo o quê? Tipo Jesus dormindo numa almofada na parte de trás de um barco. Ou os discípulos pescando exatamente 153 peixes. São detalhes bizarros e específicos demais. Entendi. O Lewis dizia que essa é a marca da memória, não da invenção. É como se a pessoa estivesse dizendo, olha, não sei por que lembro disso, mas foi exatamente assim. Ok, o argumento pela historicidade tem pontos bem interessantes, mas
Mesmo aceitando parte disso, ainda tem as barreiras morais, né? Ah, sim. O que a gente faz com as partes da Bíblia que são, assim, ofensivas para a nossa sensibilidade hoje. Tipo as passagens sobre escravidão. O livro fala do famoso escravos, obedecei a vossos senhores. Sim, ele encara essa questão de frente. E a abordagem do Keller é totalmente contextual. Certo. A primeira coisa que ele faz é lembrar que escravidão não significava a mesma coisa em todo lugar. A escravidão no Império Romano era muito diferente da escravidão brutal e racial das Américas. Diferente como? Não era baseada em raça. Muitas vezes não era para sempre. As pessoas podiam virar escravas por dívidas, por exemplo. Isso não torna a coisa boa, claro, mas a diferencia. Mas essa explicação não corre o risco de soar como uma desculpa. A ordem de obedecer a um senhor ainda parece moralmente indefensável. Essa é a crítica central, e o Keller não foge dela. O argumento dele não é que a instituição era boa, mas que a estratégia do Novo Testamento foi subversiva e não revolucionária. Subversiva. Uma revolta de escravos no Império Romano seria suicídio, seria esmagada. Em vez disso, os autores bíblicos plantaram ideias que a longo prazo destruíram a base da escravidão. Que tipo de ideias? A mais poderosa é a da igualdade espiritual radical. Ele usa a carta Filemon como exemplo. Certo. É uma carta onde Paulo escreve para um senhor de escravos, Filemon, sobre o escravo fugitivo dele, Onésimo. Paulo envia o Onésimo de volta. O que já soa problemático. Sim, mas ele diz para Filemon recebê-lo não mais como escravo, mas como irmão amado. Isso era uma bomba atômica social na época. Chamar um escravo de irmão. Exato. Dizer para um senhor tratar seu escravo como um igual perante Deus destrói a justificativa ideológica da escravidão. O cristianismo plantou uma bomba relógio ali. Com toda essa complexidade e passagens difíceis, como uma pessoa pode se orientar? Parece fácil se perder. O Keller sugere uma abordagem que ele chama de focar no centro da piscina. Centro da piscina. A ideia é que, embora cristãos possam debater sobre as bordas, tipo Gênesis 1 e outros temas, existe um consenso esmagador no centro, na parte funda. E qual seria o centro? A identidade de Jesus, sua divindade, sua morte e sua ressurreição. O conselho dele é começar pelo que é central, em vez de se paralisar pelas disputas nas margens. E qual o perigo de fazer o contrário? De focar só no que a gente gosta e ignorar o resto? Aí ele usa uma analogia muito forte, a de um Deus de Stepford. Do filme As Esposas de Stepford. Isso, onde as esposas são robôs perfeitos que nunca discordam dos maridos. Ele diz que se uma pessoa pega a Bíblia e edita tudo que a ofende ou desafia... Ela não está se relacionando com um Deus real. Exatamente. Ela está construindo um Deus à sua própria imagem, um Deus de Stepford, que sempre concorda com ela. Para Keller, um relacionamento genuíno com Deus exige uma Bíblia que possa nos corrigir, não só nos confirmar. Nesta análise de A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, a gente viu argumentos que desafiam a ideia de um conflito inevitável entre ciência e fé e exploramos as evidências para a confiabilidade histórica dos evangelhos. E a análise do Keller deixa a gente com uma pergunta, né? Ao avaliar textos antigos como a Bíblia, qual é o papel das nossas próprias pressuposições? Será que a nossa visão de mundo moderna impede a gente de ver as evidências com clareza ou ajuda? É uma ótima questão para se pensar. E essa exploração está só começando. No nosso próximo encontro, vamos continuar a analisar outros desafios à fé que o Timothy Keller aborda no livro. Isso aí. Que Deus abençoe a todos.